Olá, meu nome é Rodrigo, faço parte do suporte técnico da equipe da Shima Technology no Brasil e hoje eu estarei ensinando a realizar algumas verificações e configurações dentro do nosso equipamento. Bem, assim que logamos, somos deparados com a primeira tela, que seria a tela de Device Information dentro do campo de System Information. Nela, temos algumas informações básicas sobre o nosso equipamento, como por exemplo, o nome, a versão do hardware, a versão do firmware, o endereçamento MAC, o tempo que ele está online e algumas informações de temperatura, algumas informações também sobre o uso de memória, o uso de CPU, enfim. Ainda na lateral e na aba Monitor, nós temos a parte de Port Information. Nela, vai nos dar as informações sobre todas as portas do equipamento. E nós temos as opções de receber as informações de básica, temos as informações de receber as estatísticas, algumas informações do módulo óptico, que vai ser demonstrada a partir de agora. A parte de Basic Information é onde eu mostraria basicamente todas as opções que estão disponíveis aqui para saber como está o funcionamento do nosso equipamento. Bem, aqui como vocês podem ver, nós temos algumas informações como, por exemplo, o status da interface Ethernet, o status das portas GPON, e atualmente nenhuma porta está com link up, como vocês podem ver pelos status que aparecem aqui. Também temos as informações de MTU, a velocidade, enfim. A parte de estatísticas básicas seria as informações dos pacotes trafegados pelas portas. Como atualmente não temos nenhum pacote trafegado, todas as informações estão zeradas. Em Detail Statistics seria a mesma coisa das informações básicas, porém aqui nós teremos algumas opções mais detalhadas, como são demonstradas em relação aos pacotes, e poderemos selecionar a porta para ter uma visão um pouco mais ampla do que estamos analisando. A parte de Optical Module seria a verificação mais voltada para a potência do equipamento. Nós também temos algumas outras informações. Nós também temos as informações de temperatura, voltagem. Nós também temos os thresholds do equipamento para nos basearmos, para saber se a temperatura está mais baixa do que deveria, se a voltagem está maior do que poderia também, enfim. Ainda aqui, nós temos a opção de Service Information e nele as informações de MAC, que seriam mostradas nessas partes. Em ONT Information, temos algumas informações que vão ser nos tratadas pelas informações de ONT conectadas à nossa OLT. Então nós temos aqui os status do equipamento, temos a parte de Optical, que poderia nos dar informações de potência, temos a parte de Auto-Find, que seria onde nós poderíamos verificar quais equipamentos estão solicitando conexão. Então, por exemplo, aqui, se eu selecionar todas as portas, eu tenho esse equipamento, selecionando autorização nessa parte da porta, sendo realizada a contagem dele 14 vezes. Ainda temos algumas informações, como o ONT Silent e DBMap, que geralmente não são utilizadas no nosso dia a dia. E em Syslog Information, seria basicamente as informações de log que está sendo passada no nosso equipamento, o que estamos fazendo, o que estamos sendo verificados. Todas as informações ficariam salvas aqui. Bem, partindo para a parte de Config, é onde nós poderíamos realizar as configurações do nosso equipamento. A primeira parte seria de System Management. Nela temos as opções de System Information e o App Timeout. Dentro de System Information nós poderíamos fazer algumas alterações, como por exemplo o nome do equipamento, e podemos verificar também o tempo que ele está online, a descrição, enfim, o modelo. Dentro de App Timeout, como o próprio nome já fala, seria onde nós poderíamos fazer a configuração de timeout do nosso equipamento. Por padrão, ele já vem citado por 5 minutos. Caso seja necessário, basta selecionar o tempo e aplicar a configuração de mudança. Em User Management, seria onde nós configuraríamos os usuários do nosso equipamento. Por padrão, nosso OLT já vem com o usuário admin seguido da sua senha. Caso seja necessário alguma alteração ou verificação da senha desse usuário, basta entrar em contato com o nosso setor de suporte. Em User Overview é onde fica os usuários que estão criados, que seria a primeira tela do User Management. Além disso, nós temos as opções de ADD, modificar e deletar separadas. User ADD para adicionar um novo usuário, User Modify para modificar um usuário selecionado, e User Delete para deletar o usuário que seja necessário. Em Port Management seria onde nós faríamos as configurações de porta do nosso equipamento.
Então, por exemplo, a gente pode selecionar a porta Ethernet 0/0/1 e modificar o status, ver a prioridade, ver o tipo de velocidade, ver o MTU e também adicionar alguma descrição. Além disso, nós temos as opções de Port Mirror, Port Isolation, Storm Control e Bandwidth Control. Em Port Mirror e Port Isolation, Port Mirror seria para o espelhamento, Port Isolation para isolamento do tráfego do equipamento. Em Storm Control e Bandwidth Control, nós poderíamos configurar a verificação para o tamanho do pacote, para que não haja uma sobrecarga de pacotes no nosso equipamento. Em Basic Service, seria basicamente algumas informações de serviço que são oferecidas pelo nosso equipamento. Então, por exemplo, nós temos as opções de configuração de VLAN, IP, multicast, temos a opção de Span Tree, as opções de Link Aggregation, as opções de MAC, SNMP e DHCP. Em VLAN Configuration, nós poderíamos verificar uma VLAN estática, poderíamos configurar as VLANs por porta. Além disso, nós temos as opções de IP, onde nós poderíamos verificar o IP da porta de gerência do equipamento, da porta de manejamento. Como, por exemplo, por padrão, ela já vem configurada nessa faixa de IP. Caso seja necessário, basta selecionar um outro IP, acoplar da máscara e realizar a configuração. Temos a opção de rota estática, nós também temos as opções de multicast, temos as opções, como já foi falado, a opção de STP, enfim, várias outras opções que podem ser melhor verificadas dentro dos nossos manuais e datasheets também. A parte de Advanced seria onde nós poderíamos verificar mais algumas informações avançadas de sistema, como por exemplo, a hora do sistema, nós poderíamos pegar as informações diretamente do computador e aplicar. Nós também poderíamos verificar algumas informações de serviço, como por exemplo DNS e SNMP. Além disso, nós poderíamos verificar as partes de lista de acesso dentro do nosso equipamento. Em OLT e ONT Management, seriam as partes que configuram a comunicação entre OLT e ONT. Bem, nós poderíamos verificar aqui o AutoFind, que seria a primeira aba, onde nós poderíamos verificar se ele vai estar de maneira ligada ou de maneira desligada, para assim a gente possa localizar o equipamento que vai ser dado dentro da nossa OLT. Nós poderíamos verificar se o AutoFind está on ou off. Poderemos verificar o intervalo de procura, a lista que vai ser procurada, enfim. Também podemos o tempo que vai ser criado, a duração mínima e a duração máxima. O AutoConfig. O AutoConfig ele seria uma opção para realizar o seguinte: a configuração automática de uma ONT que esteja plugada ao nosso equipamento. É importante ressaltar que mesmo com a OLT já plugada e já em funcionamento, não é recomendado que o AutoConfig esteja habilitado permanentemente. O AutoConfig seria uma opção melhor aproveitada em um laboratório de testes, em uma bancada, para fazer algum teste automático. Por quê? O nosso AutoConfig ele é baseado em apenas um line profile para o ONT, ou seja, desde a porta 1 até a porta 16, todos os portos teriam a mesma configuração. E não é recomendado que isso seja feito. É sempre recomendado um line profile por porta, uma VLAN por porta. Assim a gente tem um controle melhor do tráfego que é contido dentro do nosso equipamento. Aqui, ainda em OLT e ONT Management, teremos as opções de Silent, teríamos a opção de FAQ, que é a correção de erros, né? Teríamos a opção para ativar ou desativar algum caminho, algum rule, a proteção do switch, algumas verificações de alarme. Em ONT Profile, seria onde nós poderíamos realizar algumas configurações de profile do nosso equipamento voltadas à ONT, como por exemplo, nós poderíamos ver o DBA, nós poderíamos ver a parte de upstream e download. Por exemplo, caso eu queira criar um novo upstream, basta selecionar a opção de mais e assim eu iria ter as opções aqui para ser criado. Aqui eu teria a opção para editar, aqui para deletar e aqui para adicionar em múltiplas camadas. Ainda em DAO seria a mesma lógica para criar um perfil de download. Nós poderíamos criar um profile de uma VLAN, que aqui já está criado. Poderíamos criar um line, que também já está criado. Poderíamos criar o rule, que seria o caminho de uma ONT dentro do nosso equipamento. Como por exemplo, aqui eu tenho um equipamento com o final dado 7, que está no rule 2/1. Enfim.
Podemos verificar a criação específica de um profile, as verificações de alarme e algumas informações de multicast, Wi-Fi e ONT Profile Relation. Bem, a última parte seria a parte de Maintain, que seria onde nós poderíamos realizar algumas verificações voltadas mais a atualizações e diagnósticos dentro do nosso equipamento. A primeira parte seria a parte de Software Upgrade, onde nós poderíamos realizar o upgrade de firmware do nosso equipamento. Em primeiro lugar, nós iríamos selecionar o Boot Room e depois o Host File para realizar essa configuração. Em Configuration Operation, seria onde nós poderíamos realizar algumas configurações pré-salvas do equipamento ou atualizadas. Como, por exemplo, nós poderíamos selecionar um arquivo de configuração e deixar esse arquivo rodando dentro do nosso equipamento. E podemos verificar as configurações já salvas. Em Device Reboot, seria onde nós poderíamos resetar o equipamento normalmente ou aplicar um restore de fábrica dentro da nossa OLT. Em ONT Operation, seria onde nós poderíamos realizar algumas operações dentro das ONTs de nossos equipamentos. Ou seja, nós poderíamos atualizar as nossas OLTs, como por exemplo aqui em lista, poderíamos selecionar as portas que elas estão, podemos ver quais o arquivo que vai ser utilizado para atualização, enfim, entre outras opções. Aqui nós poderíamos ver o upgrade, o progresso do upgrade da nossa atualização, podemos ver as configurações já salvas, presetadas, podemos ver a parte de reboot da ONT, entre algumas outras funções. A parte de diagnose seria onde nós poderíamos fazer a parte de verificação para o bom funcionamento do nosso equipamento. Ou seja, nós poderíamos realizar, por exemplo, um teste de ping para um host específico e verificar se o equipamento está sendo pingado como deveria. E também podemos realizar o teste de tracers para saber como está a rota que está sendo trafegada ali, para saber até um destino, como está sendo feita essa rota. Enfim, essas foram algumas informações e detalhes sobre o nosso equipamento. Para maiores dúvidas e verificações, basta fazer a leitura dos nossos manuais e datasheets ou fazer o acionamento do nosso suporte.